Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos dando início ao estudo da revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Conhecimento de Deus e Crescimento em Santidade, a natureza e os atributos comunicáveis de Deus. Lição 1. O conhecimento de Deus, onisciência e sabedoria. Texto básico, Salmos 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles! Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Introdução. Neste trimestre,
estudaremos os atributos comunicáveis de Deus, aqueles que ele tem em grau infinito e nós temos em grau limitado como suas criaturas. O primeiro atributo que estudaremos é o conhecimento de Deus, explorando nesse tema sua onisciência e sua sabedoria. O que a Escritura nos ensina sobre o conhecimento de Deus? A sabedoria de Deus tem algo a ver com Cristo? Que aplicações tiraremos desses ensinos bíblicos? Tópico 1. O conhecimento infinito de Deus. O universo é uma revelação de Deus. Salmo 19, 1 a 6, Salmo 147, 4 a 5. Isaías nos ensina que o conhecimento infinito de Deus está ligado à sua majestade infinita, que o coloca acima de todo o universo criado. Deus tem conhecimento soberano até mesmo sobre as estrelas. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Isaías 40, 28. Ficamos surpresos por não entender os caminhos de Deus ou as razões que o levaram a agir providencialmente, de um modo e não de outro. Quando isso acontece, precisamos nos lembrar que nunca entenderemos os caminhos e a providência de Deus. Isaías 55, 9. Mas não precisamos entender. Precisamos confiar em Deus, mesmo sem entender o modo como Ele age. Os que renovam as suas forças são os que esperam, os que confiam no Senhor. Não os que se confundem por não conhecer os seus caminhos. Isaías 40, 29 a 31. Portanto, os santos de Deus nunca devem pensar que foram esquecidos por Deus. O conhecimento de Deus é perfeito, assim como a sua memória. Salmo 77, 9. Usando perguntas retóricas, Paulo ensina que não podemos entender plenamente a sabedoria divina e que não podemos ensinar nada a ele. O conhecimento de Deus é infinito e insondável. Romanos 11, 34. Então somos confrontados com duas realidades. De um lado, a sabedoria humana, limitada, condicionada pelas circunstâncias e limitada em seu alcance, em sua profundidade. De outro, a sabedoria de Deus, infinita e insondável. Somos tolos se colocarmos nossa esperança na sabedoria humana. Jó 21, 22. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o conhecimento de Deus não o afasta de nós, mas o coloca em contato conosco. Pois por meio de seu conhecimento, ele se revela a nós de forma racional. Salmo 19, 1 a 6. O apóstolo Paulo ensina que é uma bênção sermos conhecidos por Deus. 1 Coríntios 8, 3, Gálatas 4, 9. Tópico 2. A onisciência de Deus. Esse é o nome que se dá ao conhecimento completo que Deus tem de todas as coisas. 1 João 3, 20. A. O conhecimento completo de Deus. O maior objeto do conhecimento de Deus é Ele mesmo. Nós conhecemos a Deus porque Ele se revela, mas Ele não poderia se revelar se não se conhecesse. Deus conhece perfeitamente a si mesmo
e demonstra esse conhecimento ao se revelar. Eu sou Deus. Isaías 45, 22. O completo conhecimento de Deus está presente em todas as pessoas da Trindade. Confira Mateus 11, 27, 1 Coríntios 2, 10. O Pai conhece as necessidades dos seus filhos antes que eles mesmos tomem conhecimento dessas necessidades e peçam que Deus as supra. Isso permite que os filhos de Deus busquem em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, sabendo que Ele certamente suprirá as suas necessidades. Confira Mateus 6:8, 31 a 33 e Isaías 65, 24. Mesmo durante seu ministério terreno, Cristo demonstrou ter conhecimento sobrenatural do coração humano. Saber que Cristo nos conhece perfeitamente e ainda assim nos ama é algo que deve alimentar o nosso amor por Ele. Contudo, o fato de nos conhecer e ainda assim nos amar não significa que Ele feche os olhos para os nossos pecados. Na verdade, Ele conhece todos os nossos pecados, até os mais profundamente escondidos no nosso coração, e ainda assim nos ama. Por isso é tão espantoso que ainda assim Ele nos ame. Além disso, como o Filho conhece o Pai de um modo único, Ele é capaz de nos revelar o Pai, para que o conheçamos e tenhamos comunhão com Ele. Confira Mateus 11, 27 e João 1, 18. O Espírito Santo também é onisciente. O Espírito não é uma força ou energia impessoal, mas uma pessoa consciente. É a terceira pessoa da Trindade. Como o Espírito é onisciente, ele conhece as profundezas de Deus. Ele conhece infinitamente a natureza de Deus. Portanto, a Escritura, inspirada pelo Espírito, é a palavra de Deus. Confira Atos 13, 2, 1 Coríntios 2, 10 a 12, 2 Samuel 23, 2 e 3, 2 Pedro 1, 21. Joel Beck diz que, assim como há um só Deus, há uma só sabedoria divina no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O conhecimento completo que Deus tem da criação. Deus conhece todo o universo que criou, não só esse mundo, mas cada planeta, cada nebulosa, cada galáxia e todos os seres que o habitam, não só os seres humanos, mas cada micróbio, cada minhoca, cada pardal. Deus conhece todas as suas obras e tem prazer infinito nelas. A onisciência de Deus também está ligada ao fato de Ele ser o Criador. Não seria possível haver um Criador que não fosse onisciente. Deus criou o mundo, é distinto do mundo e o conhece perfeitamente, dando a atenção perfeita a cada indivíduo. O conhecimento de Deus se estende a absolutamente tudo o que Ele criou. Nada é pequeno demais para escapar a Ele. Ele conhece não apenas todas as espécies de pássaros e animais, mas cada pássaro e cada animal
individualmente, e ele alimenta cada um deles. Um dos textos mais conhecidos da Escritura é a afirmação de Cristo, de que nenhum pardal pode cair em terra sem o conhecimento de vosso Pai, e até os cabelos todos da cabeça estão contados. O Deus onisciente não é apenas um observador que conhece todas as coisas, mas o Senhor e juiz de toda a terra. Ele não apenas vê todas as coisas, mas julga tudo o que é feito pelos seres humanos. Saber que ele conhece cada uma das nossas ações e decisões deve nos levar a uma atitude de humildade, por sabermos que não somos tão bons como imaginamos, e de responsabilidade, por saber que teremos que prestar contas ao juiz onisciente. Todas as coisas estão expostas diante dele. Não é possível enganar aquele que conhece os segredos mais ocultos do coração. Isso deve servir de alerta contra a hipocrisia. Aos olhos humanos, podemos fingir ser o que realmente não somos, mas não aos olhos daquele que conhece todas as coisas. É consolador saber que Deus é onisciente. Ele ouve nossos gemidos, conhece nossas necessidades e aflições e demonstra misericórdia diante das nossas fraquezas, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Tópico 3. A sabedoria de Deus. Ter sabedoria é saber como usar o conhecimento. O perfeito conhecimento de Deus é demonstrado pela sabedoria com que realizou todas as suas obras. Ele é o Deus único e sábio. Deus possui toda a sabedoria e tem prazer em conceder sabedoria ao ser humano. O que é a sabedoria de Deus? Nas Escrituras Sagradas, a sabedoria tem o sentido de habilidade prática. O Senhor revelou sua sabedoria na criação do mundo, ao dar ao universo sua estrutura e estabilidade, de modo que possa ser estudado, por ter um comportamento regular, rígidos por leis estabelecidas por Deus, que chamamos de leis naturais. A infinita sabedoria do Criador é uma das características que o distingue dos deuses, que não fizeram os céus e a terra, e é uma das razões de seu domínio soberano sobre o mundo. A sabedoria de Deus também é expressa em suas leis, que nos ensinam a viver em submissão à sua vontade, e nos convida a encontrar em Deus prazer para sempre. O sábio diz que a sabedoria divina é uma árvore de vida. Então, a sabedoria de Deus, segundo Joel Beck, é o aspecto da vida divina pelo qual Deus é infinitamente capaz de criar o mundo e governá-lo bem, como seu justo Senhor. A sabedoria é o modo como ele governa todas as coisas, de modo que todas redundem em glória ao seu nome. A sabedoria é a ação de seu conhecimento infinito no cumprimento de sua santa vontade. A sabedoria de Deus em Cristo. Já que Cristo é o Verbo de Deus encarnado, ele também é a encarnação da sabedoria divina. Segundo Isaías, ele é maravilhoso conselheiro. Ele é
ungido pelo Espírito de sabedoria e entendimento. Por isso tem prazer no temor a Deus e cumpre sua vontade. O Senhor Jesus concede sabedoria aos seus servos no cumprimento de seus deveres cristãos, porque nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A sabedoria de Deus foi pregada na cruz. Os judeus pediam sinais, os gregos, sabedoria. Mas Deus revelou sua sabedoria encarnada em Cristo e pregada na cruz. A obra redentora de Cristo é a maior revelação da sabedoria de Deus. Quem poderia imaginar que Deus assumiria a natureza humana para fazer reconciliação de seres humanos caídos consigo mesmo por meio do sangue do Verbo encarnado? Quem imaginaria que a morte do Salvador seria sua vitória? Quem imaginaria que o próprio Deus, na pessoa do Filho, seria o mediador da graça salvadora? O ministério de Cristo como nosso profeta, sacerdote e rei é a sabedoria de Deus para cumprir todas as nossas necessidades e revelar que o Criador também é nosso Redentor. Conclusão: Deus conhece a si mesmo e toda a sua criação de modo infinito e perfeito. Ele conhece toda a realidade e todas as possibilidades. Conhece cada detalhe de toda a sua criação e, com sua sabedoria também infinita e perfeita, ordena todas as coisas para a sua própria glória. A aplicação. A doutrina do conhecimento é muito prática. Joel Beck apresenta as seguintes aplicações para essa doutrina. 1. Busque crescer em conhecimento. 2. Confie na sabedoria de Deus quando você estiver passando por provações e não souber o que fazer. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Confie no conhecimento de Deus quando você não puder entender os seus caminhos. 4. Admire o conhecimento e a sabedoria de Deus recebidos em todas as suas obras. Observe a mais elevada criação terrena de Deus, a humanidade, e maravilhe-se com a forma como a glória de Deus brilha nela, mesmo em seu estado decaído. 5. Viva em piedade sincera, porque os olhos de Deus estão sobre você o tempo todo. 6. Não sucumba à tentação de acreditar que Deus se esqueceu de você. Se você pertence a Cristo, seu nome está escrito no coração do seu intercessor sacerdotal no céu. Deus conhece as suas lágrimas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima!